pessoal. Então, vamos ver aqui a implementação do PID discreto. Na realidade, é a discretização do algoritmo PID. Nós falamos em discretização de controladores, mas depois eu vou falar para vocês que quando eu tenho um controlador de elevada ordem, eu vou fazer uma discretização um pouco diferente. Mas existe uma família de controladores que a gente utiliza bastante, que são os controladores PIDs. E esses controladores PIDs, nós vamos mostrar para vocês como é que é feita a discretização, que é justamente a discretização, que é aquela que está disponível nos sistemas de controle. Então, os sistemas de controle, eles no SDCD, em qualquer lugar que tenha um controlador PID, ele normalmente é discreto e ele é discretizado segundo o que nós vamos ver aqui. E aí nós vamos ver que essa discretização ela não é nenhum problema grande, porque se eu fizer uma escolha correta do processo de discretização, nós conseguimos, então, fazer a discretização sem perda de qualidade, sem perda de representatividade, de forma que o resultado seja equivalente ao contínuo. Para mostrar isso, nós vamos simular com o controlador, tanto o contínuo quanto o discreto, e vamos mostrar que os resultados, com a devida discretização, com a devida amostragem, levam o mesmo resultado. Então, nós temos duas implementações, uma implementação em que nós usamos o controlador simulado com controlador PID contínuo. Nós vamos usar esse padrão de planta aqui. Então, nós vamos carregar essa planta, ela está na forma contínua, ela que vai ser usada, então, na forma contínua, é implementada em modélica, então é esse sistema aqui implementado em modélica, carregado aqui, e aí essa é uma planta que tem versatilidade que permite você fazer das mais diversas respostas. Pode fazer uma segunda ordem subamortecida, dependendo do que você escolhe. Por exemplo, se eu quero uma segunda ordem subamortecida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse B e esse T2 iguais. Porque daí vai ficar só a parte aqui do denominador e o ganho e o tempo morto. Então, se eu fizer o B e o T2 iguais, eu consigo ter justamente uma segunda ordem subamortecida. Se eu quiser, por exemplo, uma primeira ordem, pura e simplesmente uma primeira ordem, com tempo morto, eu vou tipicamente fazer esse Z aqui igual a 1, e daí eu vou ter polos repetidos, e vou fazer o cancelamento desse B com esse T1, e faço o T2 bem pequenininho, que é o caso aqui, desse caso aqui, ilustrado aqui. Com C igual a 1, eu consigo, então, com a mesma implementação, gerar uma função de primeira ordem com tempo morto. Por outro lado, se eu quiser overshoot, basta eu escolher um beta elevado, um valor de B elevado, vai me levar a um overshoot devido ao zero. E se eu quiser resposta inversa, basta ter um beta negativo, eu vou ter resposta inversa. Então, nós vamos simular esse conjunto de plantas aqui, para ilustrar que esse conjunto de plantas aqui é capturado muito bem e mostra os diferentes comportamentos. Então, aqui vão ser simplesmente simulações dessas 4 plantas que nós definimos aqui em cima, usando justamente a simulação e usando o Modélica. E aqui está a simulação. Aqui eu fiz só de uma, né? Vamos fazer de... A gente vai usar essa aqui, ó, essa vermelha aqui, nós vamos usar como nosso estudo de caso para projetar o controlador. Mas se eu quiser todas essas plantas, é só fazer aqui, ó. Ponho aqui as plantas e eu tenho todas elas simuladas juntas aqui, com comportamento de resposta inversa, overshoot, resposta comum, tempo morto. Essa aqui é a subamortecida, essa aqui é a complexa e a subamortecida é essa tracejada. Certo? Então, mas nós vamos fazer o projeto do controlador, ou vamos simular essa aqui. Então, eu vou
só para evidenciá-la, eu vou só simular essa aqui. Então, é essa que nós vamos usar no nosso projeto. Certo? Bom, nós vamos simular a planta, então isso aqui é interessante para mostrar que eu posso ter um modelo grande, não linear, implementado em modélica, e eu atuo de tal forma que eu simulo só um instante de tempo, que é o tempo de amostragem. Então, é a situação aqui, ó. Essa aqui é a planta que nós carregamos aqui com esse carregamento aqui, o caso foi aqui. É uma planta contínua. Eu posso simular de fora a fora, ou eu posso simulá-la apenas um instante de amostragem. Então, aqui nós estamos simulando apenas um instante de amostragem. Que nós vamos pegar o instante I e vamos até o I mais 1. Certo? Aonde I aqui está sendo seria o nosso K, né, digamos, em termos de amostragem. E aí a ação de controle ela é mantida constante. Isso aqui é um hold. Isso aqui está fazendo o papel do hold. Então ele se mantém constante um certo instante ali. Eu vou, na realidade, fazer a mesma simulação que nós fizemos aqui. Essa aqui foi feita a simulação de fora a fora, de tempo zero até o tempo final. Aqui eu vou fazer a mesma simulação, só que com a amostragem fixa, certo? E vou armazenar os valores. Normalmente existe a possibilidade de eu ir armazenando, fazendo o appended. Não é a melhor forma. Eu recomendo fazer o buffer e colocando no buffer. Então, aqui tem as duas formas de implementação. Vou rodar aqui. Vocês viram que demorou um pouco mais, porque justamente aqui nessa simulação foi rápida, porque ele faz passo variável. Então, por exemplo, nessa região aqui que acontece muita coisa, ele tem um passo menor, mas à medida que o tempo vai passando, nada acontece, ele aumenta o passo. Então, ele tem muito menos avaliações e por isso que ele roda muito mais rápido. Então, por isso que normalmente a gente acaba muitas vezes fazendo a simulação contínua, porque ela é muito mais rápida. Eu posso melhorar essa implementação aqui que foi usada com appended, usando um buffers. Eu recomendo sempre fazer com buffers, porque daí você não perde tempo em realocar e ela é muito mais rápida. Então, é a mesma simulação feita com buffer. Mas vamos agora fazer a simulação contínua. Depois vamos comparar o resultado da contínua com a versão discreta, que é o que eu vou explicar para vocês como é que funciona a versão discreta. Então, vamos usar o controlador PID-ISA. Esse controlador PID-ISA, ele é top. Eu tenho um vídeo que eu explico a implementação dele em modélica. Ele tem o parâmetro B, que dá um segundo grau de liberdade para o controlador. Ele tem o parâmetro C, tem o filtro para o ruído. Então, é um controlador top. Então, se é controlador PID, é esse controlador que você tem que usar, que ele é flexível, ele tem tudo que você precisa. Ele está implementado em modélica, e os parâmetros de ajuste dele são KP, B, tal I, tal D, C e N, certo? É que está explicado. Nós vamos fazer essa simulação aqui, que nós, na primeira parte, fazemos uma mudança de set point e depois um distúrbio na carga. E essa mesma simulação nós vamos depois fazer com os discretos ou com as versões PIDs discretas. E ainda vamos inserir um ruído na nossa... Só para mostrar que funciona. Então, primeiro vamos fazer a simulação de fora a fora. Vamos pegar a versão malha fechada. A malha fechada implementa justamente essa planta geral, planta P, com esse controlador PID-ISA.
certo? Eu tenho um vídeo que eu explico isso. Então, aqui é os parâmetros do controlador, que nós vamos usar, e as plantas. E aqui, nesse S, nós setamos um instante que nós vamos mudar o set point, o tamanho do set point, o instante que nós vamos fazer o distúrbio na carga, e o tamanho do distúrbio na carga. E a máxima e a mínima variação possível no sistema, que é a saturação. A simulação está aqui. Ó. A gente escolhe o controlador, a planta e o padrão de simulação. Então, aqui é um tuple, que é passado, e aí eu seto aqui com set list e tal, eu seto justamente os parâmetros. Aqui é feita a simulação completa, de fora a fora, e aqui está o resultado da simulação plotado, está aqui, a ação de controle e as respostas do sistema. Agora nós vamos fazer, isso vai ser a nossa prova dos 9. Vai ser, olha, se o nosso negócio estiver bem discretizado, nós vamos ter um resultado parecido. Então, essa linha aqui azul, ela vai aparecer como nossa referência, certo? Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos à discretização do controlador. A discretização do controlador, nós vamos usar aqui, deixa eu só pôr para ficar assim, isso. Nós vamos usar a abordagem representada aqui pelo Ostrom e Englund, nesse livro. Esse livro é muito bom, P&D Controllers, Teoria, Design and Tuning, 1995. Dentro desse livro, que aborda ajuste de controladores P&Ds, tem uma seção que fala sobre a discretização do controlador P&D. Então, observe que o controlador que ele vai discretizar é o mesmo nosso controlador PID-ISA. Ou seja, ele vai discretizar essa função aqui de transferência, essa aqui. É a mesma função de transferência que ele vai discretizar. A notação é um pouquinho diferente. Ele chama de proporcional, eu chamo de UP. Mas é a parte proporcional do controlador, é o ganho do controlador, KP. P é aquele parâmetrozinho que confere esse segundo grau de liberdade, o set point, e a variável de APV é essa aqui, o set point é esse aqui. A discretização da própria proporcional não tem mistério, não tem o que ser discretizado na própria proporcional. Proporcional é o aqui e o agora, é nesse instante de tempo. Então, é o erro atual e pronto. Então, é uma equação algébrica, está discretizado. É a parte proporcional. A integral é que já começa o nível de discretização. O que é integral? O que a gente vai fazer? A gente vai traduzir isso aqui numa equação diferencial. A equação diferencial, se eu derivar ambos os lados em relação ao t, nós vamos ficar aqui com dI dt, e do lado de cá, essa integral vai virar erro. E aí vai ficar Kp ou K, que é o ganho proporcional, divididos pelo tau i, que é a constante de integração ou reset time. Agora, o processo de discretização é discretizar essa expressão aqui. Ó. O que é discretizar essa expressão? Eu poderia usar um runge-ecuta, poderia usar N métodos possíveis, mas a mais simples é uma aproximação tipo Euler, ou Euler, se quiserem. O Euler, o que faz? O Euler era um matemático suíço, né? Então, a pronúncia correta é Euler. É Euler, escrito em português, né? Mas o Euler, então, por isso que essa pronúncia é Euler, é o que? Eu vou pegar essa derivada aqui, vou aproximar isso aqui por uma diferença. E qual é o tamanho do meu ΔT? É um espaço, é um passo de degrau, é um
uma unidade de tempo de amostragem. Então, é o H. Nós temos usado o H como o nosso tempo de amostragem. Então, um delta de tempo é o H. Então, eu posso aproximar em diferenças ascendentes, que é o valor atual de I, e o próximo valor de I, que é o IK mais 1. Essa é uma forma de discretizar. A outra forma é backward, diferenças descendentes. Eu uso o valor atual e pego o valor anterior. Eu já antecipo para vocês que essa é a melhor alternativa, via de regra, porque ela é, inclusive, o nosso default, nosso padrão no algoritmo que nós vamos usar. Mas todas essas implementações estão disponíveis nessa implementação que vocês já usaram na primeira atividade, e aqui elas estão justamente explicadas. Então, simplesmente o quê? É fazer isso aqui, ó, y, I, que é uma variável interna, ela vai pegar a variável I anterior e vai somar isso aqui, ó. K vezes o H, que é a amostragem, o tempo de amostragem, e o tempo de integração, a constante de integração tal I. Existe uma outra abordagem que é, em lugar de aproximar a diferença anterior ou a diferença posterior, que é fazer os degrauzinhos, eu posso aproximar por uma linha reta, uma rampa, ou um trapézio, e fazer essa aproximação pelo trapézio é essa representação aqui, que é o trapézio, a regra do trapézio, que é a aproximação de Tustin, certo? Se nós olharmos, a diferença é, eu uso o erro TK mais 1, o erro TK, melhor dizendo aqui, o TK, erro TK, ou o TK mais 1. E aqui eu uso os dois, o TK mais 1 e o TK. Então, e faço a média deles, mas o padrão é sempre o mesmo. Este aqui é o ITK mais 1 e TK. E aqui é a relação dos parâmetros de ajuste da amostragem, isso aqui é o mesmo em todos. Essa parte aqui é a mesma, aqui, aqui e aqui. A diferença é quem vai aqui e quem vai aqui. Certo? Professor, Diga. lá na backward ali, para mim Sim. calcular a ação integral, a próxima ação integral depende da ação integral atual e do erro no instante de tempo depois. É, Tipo, como é que eu calculo esse erro se já, num já, instante de já, tempo depois? já vai ver isso na implementação lá. A gente já vai ver na implementação ali. Ah, tá, beleza. Então, resumindo aqui essa parte, ó, eu posso pegar todas essas três representações aqui, certo? E escrevê-las como o padrão ITK mais 1, ITK, P1, vezes o erro TK mais 1, é assim, ou seja, eu vou ter expressões específicas para esse cara aqui, expressões específicas para esse cara aqui, que seria o BI1, BI2, certo? E aí eu tenho a implementação, dependendo desses valores BI1, BI2, eu vou ter, então, uma dessas três discretizações aqui. Então, antes de entrar na derivativa, eu já mostro o código. Nosso código posicional aqui, vamos fazer o posicional é esse aqui. Só para ver a implementação, o método backward, P1, P2. Então, aí eu ponho aqui, se eu quero, quando eu faço TI igual a zero, fica proporcional puro. Então, é uma convenção que eu uso, porque, na realidade, proporcional puro é equivalente a ter TI muito grande, certo? Aí, se eu não quero ação integral, eu coloco TI igual a zero,
mas isso é só uma convenção. Então, esse if aqui serve só para isso, né? Se TI é igual a zero, ele vai fazer esse valor aqui se TI é diferente de zero. Esse valor aqui. Então, normalmente, quando tem TI, é isso aqui. Se não tem TI, se TI é igual a zero, é zero. Tá? Então, B1, B2 são B1, B2 daquela notação da integral. O AD e o BD são da derivativa que eu já vou explicar. Aqui tem a implementação backward, a forward e a testing, que é essencialmente dividido por 2 esse número aqui, ou dividido por 2 esse número aqui. Então, é igual, B1 e B2 são iguais. E são, em lugar de ser um aqui e ser um aqui, ele é metade em cada um. Então, é essa a ideia. Certo? Então, respondendo à tua pergunta, a gente faz em cima de valores passados, o K mais 1, certo? Eu pegar dois valores de instantes passados. Ó. Eu estou pegando, o K é o instante atual e o instante de K menos 1 é um instante anterior. Então, esse aqui é o valor medido atual e a PV atual, é o erro atual. O atual está representando o T mais 1. K mais 1, entendeste? Entendi. E eu estou pegando, embora aquela expressão seja olhando para o futuro, olhando o erro futuro, na realidade, eu desloco isso, né? Entendi. Então, eu calculo a ação integral atual baseada na ação integral passada e no erro Isso. passado. Tá. No erro atual. Então, porque o importante é a relação. Então, como eu passo a ter o valor do erro atual, então eu estou usando o erro atual com o K está representando o K mais 1, né? Em outras palavras. Isso. Tá, agora entendi. E o K menos 1 está representando o K daquelas fórmulas. A grosso modo é isso. Isso aí, beleza, obrigado. Então, eu achei que era mais fácil de explicar aqui direto na implementação. Agora vou voltar à discretização da derivativa. O mais importante é que todas elas seguem o mesmo padrão, está tudo ali. A backward é o default, principalmente para ação derivativa. Então, agora vamos para a derivativa. Certo? Existem implementações mais furreca, tá? Que essas implementações mais furreca fazem o quê? Eles pegam a derivada disso aqui e fazem, quanto menor esse H, se o H for grande, ela estabiliza. Por isso que essas implementações aqui são boas, porque eu posso usar um H maior e não estabilizar a integração numérica, né? É como se fosse a integração numérica. Se eu usar um H para minha implementação dessa integração não for adequado, ele vai para as cucuias. Então, por isso que é melhor esse tipo de implementação, que é um pouquinho mais sofisticado que a mais furreca de implementação, mas ela traz uma qualidade melhor. Bom, a parte derivativa está aqui. A gente vai discretizar essa parte aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui tu leva para o outro lado. Isso aqui vai virar derivada de U. E aqui é a derivada do erro, certo? Por isso que vai aparecer a expressão dessa forma aqui. Esse D aqui representa a ação de controle relativa à derivada, certo? Então, esse D grande, assim como o I estava representando a ação de controle relativa à parte integral. E o P está representando, só na notação, o P é a parcela proporcional da ação de controle.
Então, a ação de controle total é P mais a parte I mais a parte D. Tá? Essa é a ideia. Então, esse D maiúsculo aqui representa um ΔU derivativo, o responsável correspondente ao derivativo. Então, é ação de controle. Isso aqui é aquele denominador que a gente viu lá. É o filtro aqui, é aquele denominador. Então, a equação que nós queremos discretizar é isso aqui. O que é discretizar isso? A maior parte das discretizações furreca de P&D é simplesmente derivada do erro, e normalmente dá pau, dependendo do H. Essa aqui é a discretização que a gente tem que fazer. Quem tem um filtro de ruído aqui direitinho, esse N. Aí a discretização disso aqui é derivada de. Eu tenho que aproximar essas derivadas, em outras palavras, é isso. É derivada D e a derivada de Y, que é a variável PV. Aí a gente pode, mais uma vez, aproximar por diferenças ascendentes, descendentes ou Tusty. E aí, novamente, a gente chega a uma expressão genérica desse tipo aqui. D, valores dk menos 1 e assim por diante. E um ponto importante é que é isso aqui, ó. A aproximação da derivada inteira ela é estável somente quando o AD, esse cara aqui, ó, esse AD, for em módulo menor que 1. Então, as diferenças ascendentes requerem que o TD seja maior que NH sobre 2. Então, já começa a ter restrições aqui. Então, vai dar pau. Então, a melhor delas é a backward. É a backward, a diferenças de descendentes, vai dar resultados para todos os valores de tal D. Então, por isso que ele é o nosso default, né? E ela também é mais fácil de ser calculada que a rampa equivalente. Aqui tem o comparativo delas e a representação completa essa aqui, certo? Eu já vou agora, vamos lá para a implementação. Essa tabelinha aqui, em outras palavras, é o que está implementado lá na nossa implementação, BI, BII, aqui eu chamei de B1, B2, e aqui eu chamei de AD1, aqui eu chamei de AD e aqui eu chamei de BD. Aqui eu chamei só de B1 e B2 na implementação, e lá eu chamei aqui de AD e BD. Se eu não me engano, vamos ver. Aqui. É isso aí, ó. AD, BD, isso aqui é aquela tabela, certo? Isso aqui é aquela tabela, usando o padrão aqui para ter por ação proporcional, se eu quiser, esse condicional aqui. Esse condicional. E aqui tem aquela expressão que está lá, da ação derivativa, a expressão que está lá para ação integral, a integral anterior somado a essa ação de variação de integral, o proporcional, que está lá, e a ação de controle total é o bias, a proporcional, a integral e a derivativa somadas. Aqui simplesmente é um anti-windup, que é a saturação, ou seja, se saturar, eu tenho que parar de integrar, então eu tenho que fazer a ação integral igual a zero. Essa ação integral que eu calculei aqui, eu faço o incremento igual a zero. E aí eu atualizo no meu buffer do valor anterior da ação integral, somando aqui zero, se ela saturar. Se ela não saturar, eu uso justamente o que eu usei para o cálculo da ação integral, a parcela integral. Então, é essa a ideia. Certo? Sem mais delongas, vamos simular este cara aqui. Então, aqui eu vou simular e vou usar, provavelmente vai dar pau porque eu defini o ruído em algum outro lugar. Bom, mas tudo bem, vamos ver. É que eu estou usando sempre o mesmo ruído em todas as comparações e eu acho que eu não rodei o ruído. O ruído está aqui, ó. Aquele que gera um novo ruído. Eu vou gerar um novo ruído. E aí está resolvido o problema. Ó,
Então, nós estamos simulando esse controlador. Controlador, ele recebe... aqui eu preciso disso aqui, eu posso armazenar como uma variável interna, se eu fizer uma classe e tudo mais. Ou eu que vou usar isso aqui para o próximo loop, né? Porque ele parte do valor anterior. Ó. Esse é o valor anterior, integrado anterior, e esse é o i integrado anterior, que vem do instante de tempo anterior. Mas ele calcula o atual para ser usado no posterior, ou seja, ele retorna aqui, né? Então, são variáveis para cada uma das malhas, eu tenho que ter isso que eu poderia colocar numa classe, né? E aqui eu simulo a planta com essa ação de controle. E aqui está a comparação, então, entre o controlador. Não, aqui não está a comparação está aqui. Ó. Aqui eu vou diminuir o ruído, que ali é a resposta com ruídos, tá? Eu vou pôr ruído igual a 0. Aí a resposta é aqui, ó. O controlador com contínuo é o azul e o decorrente da discretização é essa linha aqui, ó. Se eu diminuir o tempo de amostragem, eu vou aproximar um do outro. Ele vai bater exatamente em cima. Diminuir o tempo de amostragem, os dois resultados só vem uma linha, né? Se eu aumentar o tempo de amostragem, eu tenho um efeito da discretização, por 1 aqui. Então, isso aqui eu estou com um tempo de amostragem de 1, então o resultado, ou seja, o mesmo ajuste simulado usando o controlador contínuo, que é a linha azul, e o simulado usando a versão discreta, tem uma discrepânciazinha, mas isso é devido ao processo de integração, né? Mas se eu usar um tempo de amostragem adequado, seguindo aquelas diretrizes que nós vimos, eu vou ter um resultado bom, com pouco esforço computacional. E aí, mas isso é inerente a qualquer controlador discreto. E, essencialmente, antes de mais nada, tem mais uma coisa que eu vou comentar com vocês. A implementação do controlador, essa aqui é a versão posicional, certo? Ele pode ser, quando eu tenho ação integral, eu posso implementá-lo, e é muito comum, implementá-lo na forma incremental ou velocidade. A versão velocidade, o que você faz? Você faz o ΔU não em relação a um bias, mas em si em relação ao valor anterior. Ou seja, você faz um ΔU em relação ao último U aplicado. A vantagem do incremental é que eu tenho um windup bem fácil de implementar, porque simplesmente eu vou fazer o ΔU compatível com o que eu consigo aplicar na planta, né? E eu uso U não em relação a um bias fixo, mas U em relação ao anterior. Então, ele vai ter deltas de cada uma dessas ações, delta P, delta I, delta D. A implementação em si é a mesma, é só fazer esses deltas aqui, que é só pegar a situação obtida para PTK e PTK menos 1, e aí eu tenho expressões similares que eu tenho a versão velocidade. Só que a versão velocidade, ela só vai funcionar se eu tiver justamente a ação integral, senão ela não vai funcionar. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês em relação à implementação.
Eu vou parar a gravação aqui e era isto.